Mais uma live, eu juntamente com meu amigo Anderson Silveira, né, que é uma pessoa incrível. Pronto. Boa noite, Anderson. Boa noite. Tudo bem, Cid? Tudo jóia. Seja bem-vindo à nossa Obrigado. live. Estou aqui diretamente do estado de Goiás. E como está o Rio de Janeiro, Anderson? Calor. Teve frio essa semana, teve chuva e agora tá calor. Clima do Rio. Exatamente. Né? Aqui também tá bastante calor, viu? Uns 2 dias atrás teve frio, agora tá um pouquinho calor, né? Como diz, o tempo bom está passando, né? Que é o friozinho, né? É verdade. Eu gosto do frio. Prefiro o frio. Exatamente, eu também gosto muito do frio, viu? Essa época agora do inverno é uma época muito bacana, né? É verdade. Então, Anderson, é um prazer imenso, né, de nós estarmos aqui mais uma vez, né, para falar sobre esse tema tão interessante, né, que muitas pessoas não conhecem, né, que é a esquizofrenia. Verdade. É uma neurose aí que assola um grande número da população mundial, né, e nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema fantástico, levar essa informação, né, para o maior número de pessoas possível, né? É verdade. É uma condição que passa muito despercebida, na verdade, né? Exatamente. Né? Então, o Anderson, eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou o professor Cid, sou aqui do estado de Goiás, né, e gosto muito dessa área de desenvolvimento humano, né, na verdade, minha área de conhecimento, sou formado em letras, mas tenho especialização em psicologia, agora terminei o mestrado em psicanálise, né, agora iniciando o doutorado, e é uma área que eu gosto muito, né, quando falo em psicanálise, nessa informação, tratar dessa subjetividade humana, realmente eu fico muito entusiasmado, né, de tratar desse assunto, né? E fica aí, Anderson, para você se apresentar também. Okay. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, sou do Rio de Janeiro, né, como já dissemos aqui. Eu sou psicanalista e doutor em psicologia clínica. Faço avaliação psicológica, né, e psicodiagnóstico. E trabalhar com a mente, né, com as condições emocionais das pessoas, né, para mim é um prazer imenso, porque muitas doenças psicossomáticas, né, na verdade as pessoas não têm, às vezes, entendimento que são psicossomáticas, né, são doenças emocionais, né, que assolam a nossa saúde e nos levam a condições bem difíceis, né, fisicamente. Então é importante tratar o emocional e é o que eu faço. Sou psicanalista e atendo dessa forma. Exatamente, né? E antes de nós entrar aqui no nosso tema, que é a esquizofrenia, Sim. E só falar uma coisa aqui, Anderson, eu que trabalho diretamente com pessoas, você também, né? Eu ainda sou professor, né? A gente observa muito que após esse período aí de pandemia, né, essas doenças psicossomáticas, elas tiveram uma elevação aí muito grande, né? Nas famílias, na juventude principalmente, né? A gente, quando fala em doença psicossomática, as pessoas pensam apenas, ou seja, numa febre, numa dor de garganta, numa dor no corpo. Mas nesse meu segundo livro, né, que eu lancei agora em abril, foi o lançamento do meu segundo livro, eu trago sempre casos reais, né, de consultório, e eu trago uma condição psicossomática que foi da minha irmã, né? Minha irmã ficou em coma, no período, tudo advindo desse período de pandemia, e nunca nenhum diagnóstico médico se confirmou, né? Minha irmã ficou em coma,
e nenhum diagnóstico. E realmente ela passava por alguns problemas, nós fomos descobrir a depressão depois. O marido dela também era uma condição de saúde bem sensível, né, vulnerável. Então, assim, a pandemia só aflorou, na verdade, né, aquilo que já estava introjetado dentro das pessoas. Exatamente. Né, realmente aflorou, né, e trouxe à tona aí todo esse problema. Né? Recentemente, nós fizemos uma live falando sobre a ansiedade, né? E hoje eu vejo de perto, né, as situações, né, que os nossos jovens, né, se encontram diante dessa situação aí da ansiedade, né, que é também aí das doenças psicomáticas, né, que realmente afloram a nossa juventude, né, e chega realmente a ficar em coma, né, igual você falou aí, trouxe à frente a questão da sua irmã, né? Sim. Temos que compartilhar, porque as pessoas não têm a dimensão, né, do caso. Se falando de ansiedade, né, nós fizemos aquela live sobre ansiedade, eu tenho no meu consultório crianças de 8 anos com ansiedade, né? Pré-adolescentes de 13, 14 anos com ansiedade, que se mutilam, inclusive, né, por causa disso. Às vezes não tem uma comunicação clara, familiar, passa muito despercebido, corre-corre do dia a dia dos pais, né, das condições. Exatamente. De vida, mas é muito importante o diálogo, né, estar atento a essas coisas. As redes sociais, por exemplo, elas nos abrem um mundo, né, mas também nos oferecem muitos riscos. Exatamente. Então, Anderson, vamos entrar aqui no nosso tema, então, né? Já tem várias pessoas, né, que estão nos acompanhando nessa live, né? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar aqui sobre um tema bastante interessante, que é a esquizofrenia. Nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Anderson, meu amigo do Rio de Janeiro. O Anderson é uma pessoa de muita experiência, já está no 2º livro, né, Anderson? Sim, fantástico, o 2º livro. Né? Ele lançou o 2º livro e ele é o nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema. Então vamos começar aqui de uma maneira bem simples, né, para as pessoas compreenderem, né? Anderson, o que é a esquizofrenia? O que se trata? Quais são as causas? Quais são as características desse problema que assola a nossa sociedade? A esquizofrenia, filosoficamente falando, né, ela vem o prefixo esquizo, né, significa dividir, e frenia significa mente. Na verdade, é a divisão da mente, né? A nossa mente, ela fica, de uma pessoa, né, com esquizofrenia, ela fica dividida entre o mundo real e um mundo paralelo, um mundo criado na mente dessa pessoa. Os sintomas são vários, eu prefiro que a gente vá falando ao decorrer né, da nossa live. E as causas também são diversas. Na verdade, até hoje não tem uma certeza do que causa, mas nós temos diversos indícios, né, do que pode ser, como inclusive fator biológico, né, uso de substâncias também pode levar a uma pessoa à esquizofrenia. Mas basicamente é isso, né? Quem tem a esquizofrenia vive no mundo paralelo e no mundo real. Então, a pessoa ela mistura diversos assuntos reais, né? E, de repente, ela coloca ali coisas que ela acredita ser verdade. Para quem está de fora, não sabe, né? Não entende, não discerne o que é real do que não é real do que ela falou. E, de acordo com os graus, né? Só para a gente falar em alguns sintomas, por exemplo, quando o grau é muito severo, chega ao grau severo, a pessoa perde total contato com a realidade. Mas, de início, a pessoa pode achar ou dizer que ouve vozes, que vê vulto, ela tem uma redução na socialização dela. Mais para frente a gente fala de outros sintomas. Já que você se tratou desse assunto aí, tem alguma coisa a ver aí quando se trata, nós psicanalistas, da questão do ego e do superego aí nessa questão aí, nesse grau mais avançado? Tem, né? Tem porque, assim, para a psicanálise, né,
na linha freudiana, pelo menos, existem dois tipos de pulsões, né? A pulsão de morte e a pulsão de vida. Né? Pulsão de morte e de vida. Quando a gente fala em pulsão de morte, na verdade, inconscientemente, né? Nas divisões da nossa mente de inconsciente, pré-consciente, consciente, ou id, ego, superego, né? Por mais que a gente viva no cotidiano, nada realmente nos alegra. Nós estamos sempre caminhando para um déficit de qualidade de vida, que é o que a gente chama de pulsão de morte, né? E a pulsão de vida é tudo aquilo que te dá prazer, independente das dificuldades, você sempre vai se alegrar em viver, você sempre vai procurar estar melhor. E é lógico que isso tudo pode estar atribuído a frustrações, né? O nosso inconsciente é uma parte inacessível. Diz-se inacessível, mas é lógico que em terapia você consegue acessar aquilo que está perdido, né? Registrado na sua memória. Então tem muito a ver em relação às partes da nossa mente, né? Que armazena as informações, as nossas vivências, desde, na verdade, o útero materno. Muito interessante. Nós já praticamente quase falamos sobre essa questão, que você já tocou um pouco nela, mas vamos reafirmar aqui essa questão aqui. Quais são as causas da esquizofrenia? Sim. Como eu falei, se não existe uma causa determinada, né? Mas alguns fatores, por exemplo, apontam para o mau funcionamento do neurotransmissor, que é a dopamina, né? A dopamina, na verdade, ela nos traz sensações de alegria, de bem-estar, né? De força para fazer as coisas no dia a dia, vamos dizer dessa forma. E é ela quem distribui isso para todo o corpo. Então, supõe-se, né, tem um estudo que diz que pode ser um mau funcionamento desse neurotransmissor. Mas também há condições genéticas e a má nutrição do feto, né? Isso é um outro fator. O uso de drogas também é um terceiro fator. Mas a gente não fala uso de drogas aleatoriamente, o uso frequente, né, de drogas. Na Dinamarca, por exemplo, eles comprovam que o consumo de substância aumenta em até 10 vezes o risco de a pessoa ficar esquizofrênica. Então você pode perceber que são vários fatores, né? Fatores biológicos, né, do próprio organismo e o uso inadequado de substâncias. Exatamente. Né, nós vamos falar aqui numa questão aqui, né, que vai tratar de uma parte muito interessante, né? Existe mais de um tipo de esquizofrenia? Quais são eles? Existem. Deixa eu só complementar uma coisa. Tem pessoas, no meu consultório, né, eu atendo pessoas já diagnosticadas com esquizofrenia e outros em busca de diagnóstico. E alguns trazem para mim, né, que o uso esqueci o nome da erva, da maconha. Me fugiu. Vou lembrar daqui a pouco, vou falar, né? Alguns fazem uso da composição para melhora, mas é uma composição feita farmaceuticamente, tá? Vou lembrar, tá aqui, não sai. Mas, na verdade, a maconha, o uso mesmo da maconha, ela aumenta em até 5 vezes mais a chance de uma pessoa ter esquizofrenia. O consumo de álcool aumenta em 3 vezes mais. E, inclusive, usos de ansiolíticos e antidepressivos também. As pessoas passam a usar, muitas pessoas usam sem indicação médica, né, sem indicação do psiquiatra, e não sabem o risco que está se colocando. E aí, respondendo a sua pergunta, né, existem 6 tipos de esquizofrenia. Sim. Muitos médicos, na verdade, às vezes só diagnosticam que a pessoa tem esquizofrenia, não diferencia. Mas existem 6 tipos. E a primeira tipo de esquizofrenia é a paranoide, né? O próprio nome já sugere o que seja, né? A pessoa tem alucinação, a pessoa ouve vozes. O predomínio desse tipo de esquizofrenia é isso, é dizer que ouve vozes. Como se pessoas comandassem, né, o que eu tenho que fazer, determinassem o que eu tenho que fazer.
afirmasse ou negasse as minhas atitudes. Eu tenho essa sensação de que eu ouço falarem comigo e às vezes vou lá e faço. A gente ouve muito de psicopatias, né, na televisão, nas reportagens, onde muitos dizem, mandaram eu fazer, ouvir uma voz fazer. É um psicopata que pode ter um quadro esquizofrênico, né? Exatamente. Então, nesse tipo de esquizofrenia paranoide, a pessoa também tem muita inquietação, fica agitada demais. Porque se ela está ouvindo algo, né, na mente dela, se ela está ouvindo algo, ela fica agitada. Ela quer corresponder àquelas vozes. Então, ela tem delírio, alucinação, agitação psicomotora, fuga, um pouco de fuga da realidade. O segundo tipo... na verdade... Oi. Pode falar. E na verdade, eu conheço muito, já tive também, até isso, alguns casos, né, na minha família, né, e acompanho também casos de colegas, companheiros de trabalho, quando eles recebem essas ordens, né, na verdade até é perigo, né, para a pessoa que convive, né, o casal ali, a esposa, o esposo, sim, né? Sim. É um risco para si e para o próximo, né? E aí há casos, dependendo do tipo de esquizofrenia, que a pessoa tem que sofrer uma intervenção, né? E ser internada no hospital psiquiátrico. Porque, como a gente falou, há níveis. Então, assim, ela pode oferecer, né? Teve um caso, há muito tempo atrás, de uma criança que ela planejava, né, matar os pais quando eles dormiam, né? A gente sabe que existem crianças psicopatas, mas a gente também entende que pode haver um caso de esquizofrenia. A diferença é que no Brasil a gente não pode chamar uma criança de psicopata, né? A gente tem que dizer que ela tem um transtorno de conduta, mas está associado. O segundo tipo, Cisne, de esquizofrenia é o tipo hebefrênica, né? Esse tipo de esquizofrenia, ela pode um pouco ser confundida com a dependência afetiva, porque a pessoa sente que ela precisa do outro para as necessidades básicas da vida dela. Nesse caso, há também o isolamento social. Sim. Por isso que a gente diz que é uma doença, né? É uma condição onde o acompanhamento ele é longo, né? Para chegar a um diagnóstico real disso daí, tem que ser feito muitas consultas, muitas sessões, muitas avaliações, porque ela pode se confundir com vários outros transtornos de personalidade, de borderline, porque traz sintomas parecidos. A bipolaridade, né? Sim, traz sintomas parecidos. Nós temos o terceiro, o subtipo de esquizofrenia, que é o catatônico, né? A catatonia, ela é um estado psicomotor. Geralmente, a pessoa fica paralisada, né? Como se ela tivesse uma crise de ausência. Seja conversando, seja em repouso, assistindo televisão. Os olhos dela estão abertos, mas é como se ela não estivesse ali, ela não se move. Só que também a catatonia não é só o movimento restrito, há uma agitação motora também. Então, por exemplo, se você recebe uma pessoa no consultório, né, e você não tem ciência de todos os sintomas, porque isso realmente tem que ter muito estudo, e uma pessoa se movimenta muito, comete, né, movimentos involuntários, você pode descartar a esquizofrenia. Mas diz que é catatônico, mas a catatonia também pode ser um movimento, não apenas uma paralisia. Ok? Então tem que ter aí bastante observação, bastante acompanhamento para realmente definir. Exatamente. Né? Porque não basta você identificar como esquizofrenia. É interessante você entender qual é o tipo. Como uma pessoa, por exemplo, vai ao médico e ela é diagnosticada com depressão. Mas tem vários tipos de depressões também. Exatamente. Então, para que eu tenha sucesso no uso dos remédios alopáticos, né, dos medicamentos, eu preciso conhecer que tipo de depressão, de esquizofrenia que a pessoa tem. Porque, às vezes, um componente vai perturbar muito mais do que trazer benefício. Realmente. Tem a quarta. Nós estamos... tem a quarta, né? São 6. A quarta, o quarto tipo de esquizofrenia chama-se indiferenciada. Nesse contexto,
há um misto de todos os sintomas. Do sintoma paranoide, né, com o sintoma herbeférico e com outros sintomas das próximas que vão vir. Tá? Então, a gente pode dizer que é um estado mais grave, de desorganização mesmo, mental. Ou seja, é como se a gente imaginasse que aquele quadro ele está se avançando da pessoa. Né? O próximo, né, que é o quinto, a gente chama de esquizofrenia simples. Tudo para a pessoa é superficial. Ela fica apática ao outro. Né? Ela não tem atenção mais ao que é dito. Ou seja, ela vai começando a sair mesmo da realidade. E o sexto, para a gente entender, é a refratária. O que significa? É um momento em que nem os medicamentos mais estão funcionando. E aí o familiar acha que, na verdade, o esquizofrênico está piorando por causa da medicação. Mas não, a medicação já não está tendo mais efeito sobre a condição da pessoa. Né? Então, assim, esses 6 tipos é como se fosse um progredir da doença. E quando chega nesse estágio, Anderson, que a medicação já não está tendo mais efeito, né? Qual é o procedimento aí que a família tem que prosseguir? Certo. A esquizofrenia ela ainda não tem cura, né? Para começar, nós tentamos diminuir os sintomas. Por isso, o quanto antes diagnosticado, melhor. Porque vai se tratar o quê? Vai se tratar as ansiedades, vai se tratar a necessidade de isolamento, vai se tentar trabalhar, né, o neurotransmissor da dopamina para a pessoa ter mais consciência da realidade. Porque quando chega nesse caso, não tem mais condições. Nesse caso, ou é a internação, ou é a responsabilidade parental, né? Da pessoa. Exatamente. E somente as terapias, né, vão ajudando, além, lógico, das medicações, para que a pessoa consiga ter uma condição de vida saudável, né? A vida prática, né? Ter autonomia. Quando chega nesse caso, já não tem mais autonomia sobre isso, sobre a vida. Aí é o risco, né? Aquele risco que nós anteriormente falamos. Isso que nós estamos falando é muito importante, né? Inclusive, eu já vivenciei, né, situações assim, igualmente essa que você acabou de falar aí, de explanar para nós, né, que os remédios não faziam mais efeito, né? Mas também por falta de conhecimento, inclusive eu não tinha conhecimento aí, vamos dizer assim, uns 5, 6 anos, né? Atrás, eu não tinha conhecimento ainda dessa área, né? Então, inclusive, essa pessoa, né, poderia ter feito algumas sessões, né, de terapia, né, e nunca foi feito, né? Chegou nessa condição que você acabou de falar aí, que os remédios não fez mais efeito, né? E essa pessoa, no fim, acabou perdendo a vida, né? Mas isso que nós estamos falando que é muito importante, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Que as terapias podem diminuir, né? Levar uma qualidade de vida para essa pessoa, Sim. né? Sim. Na verdade, a terapia, muitas pessoas ainda têm preconceito com a terapia, né? A terapia não é só para tratar a pessoa doente, mas é para que a pessoa saudável também tenha um melhor autoconhecimento sobre si mesmo. Exatamente. Né? Consiga manter-se com aquela qualidade de vida, com a sua saúde emocional e física bem. Então, a terapia é para isso. Uma pessoa que não sente nada, ela pode procurar terapia. Para ficar cada vez melhor, para ajudar o seu próximo. Quer ver uma coisa muito simples e que as pessoas não se dão conta? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem muito, né? Você passa e você vê muitas pessoas em condição de rua, né? E você vê muitas falando sozinha, apontando para o alto, gritando. As pessoas costumam julgar. Mas essa pessoa está ouvindo vozes, porque ela está respondendo a alguém. Está ouvindo voz. Então essa pessoa ela é esquizofrênica. Exatamente. Ela é esquizofrênica porque ela foi usuária de drogas? Pode ser, porque a gente entendeu que a maconha, o álcool, tudo isso aumenta as chances, né? Ela pode não ter sido nada disso, ela pode ter tido uma má nutrição ainda quando feto, né? Ter sido danos biológicos? Pode.
E aí muitos julgam, fez alguma coisa para estar nessa condição hoje. Talvez a pessoa chegou num estado tão grave que ela não sabia nem mais voltar para casa e ficou pela rua. Exatamente. O apoio familiar é importante. Muito importante. E tem umas que, dependendo da causa lá, né, que ela nem... essa pessoa mesmo que eu costumo citar aqui, né, ela nem usava bebida alcoólica, mas depois que o grau aí da esquizofrenia avançou, ela começou a beber de forma exageradamente e não teve retorno mais, né? Sim, porque o que acontece o passar a fazer uso de bebida alcoólica ou de qualquer outro tipo de substância, na verdade é uma fuga, né? Eu vou fazer aquilo porque a sensação que eu tenho é de que naquele momento eu estou bem, né? Naquele momento eu não vou sentir as angústias que eu sinto, porque só quem sente é que sabe. Então a pessoa acaba tendendo a ficar, ninguém fica nas drogas, na bebida, porque quer, como muitos dizem, né? Não consegue enfrentar a sua condição de vida, as coisas que lhe aconteceram e usa aquilo como um gatilho e não consegue mais sair. Né? Não consegue mais sair, o corpo fica dependente, a mente fica dependente daquilo. Exatamente. Anderson, existe uma idade, uma diferença que surge essa neurose? Existe uma diferença de idade entre o homem e a mulher, né, para o surgimento dessa neurose aí? Existe sim. Na verdade, mais claramente, né, não que a pessoa já não tenha, só que não é percebido os sintomas, mas mais claramente, os sintomas na mulher, eles começam a aparecer de forma mais compreensiva a partir dos 25, entre 25 e 35 anos. E também no período de menopausa. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente de 19 anos, né? De 19 anos, que ela está dentro desse transtorno, né? Dentro dessa condição. Os sintomas dela começaram a se aflorar. Pelo que me foi relatado, há muito tempo ela apresentava um sintoma ou outro, já foi a vários psiquiatras, psicólogos, né? Pediram uma avaliação neuropsicológica e não conseguiram entender. Então, através de algumas sessões, diálogos, foi se achando. E a história o pai é igualzinho. A fala da mãe, o pai é igualzinho. Ou seja, subtende-se que o pai provavelmente também tenha, e aí é uma herança, né? Ali, genética. Então, na mulher, é entre 25 e 35 anos, mas os sintomas podem aparecer antes, só que dentro de um período de 7 anos, ele vai alavancando. Então, entre o início do sintoma e até o diagnóstico, pode se demorar em torno de 7 anos. No homem, aparece mais cedo. No homem, em torno de 20 e 25 anos, já começa a aparecer os sintomas da esquizofrenia. Neuroses, psicose, né? Sensações de perseguição, de estar sendo vigiado, de que as pessoas estão falando. Exatamente. Está sendo observado. Isso daí também são sintomas. Né? Nós não devemos descartar. Temos que usar o conjunto, né? Perfeitamente. Na esquizofrenia, o que quer dizer o distanciamento do ser interior do seu interior com o self? O self, né, é si mesmo. É igual eu vou tirar uma selfie, eu vou tirar uma foto de mim mesmo, né? Então o self, ele tem a ver consigo mesmo. Quando em estado esquizofrênico, há um distanciamento das suas emoções internas, dos seus pensamentos, das suas projeções para uma fuga dessa realidade toda, né? Você não consegue mais projetar algo, você não consegue mais ter as emoções que uma pessoa dita normal, né, vamos dizer assim, conseguiria sentir. Então, realmente, há a distância de si mesmo, né, para um mundo paralelo, como a gente falou, para um mundo meio que sem sentimento, com algumas ideações, às vezes ideações suicidas, né, e a pessoa começa a criar esse mundo paralelo, que vai somente se agravando, né, como a gente falou, se não tratado, vai se agravando. Então, quer
dizer isso, né? O distanciamento do ser interior na esquizofrenia, do self, é o distanciamento de si mesmo, da sua realidade. Da autonomia. Exatamente, de vida, né? E a gente observa, começa a observar nessa nossa discussão aqui, né, que realmente, quando se trata da esquizofrenia, ela não é uma coisa assim tão simples, né? Até quando você fala aí da questão do distanciamento, né? Realmente é um sofrimento, né? E eu estou fazendo aqui uma especialização em suicidologia, né? E quando se fala nessa questão aí da pulsão de vida, da pulsão de morte, desse distanciamento aí do self, você já viu nessa sua trajetória, o Anderson, de psicanalista, de psicólogo, né, esse estudo seu aí já é doutor hoje em psicologia, já viu algum caso que alguém chegou a suicidar? Sim, já vi. Eu já recebi pessoas, para você ter uma ideia do grau, né, que vinham de outro estado para ser tratado comigo, né? A mãe trazia essa pessoa, sendo que essa pessoa já estava em estado de internação. Só que Sim. Dizia a mãe, né? E essa pessoa era uma pessoa que tinha vícios também, né? E dizia que dentro da clínica os profissionais levavam para ele substâncias para que ele fizesse uso, né? Quer dizer, ela pagava um valor bem alto para que ele tivesse os cuidados, porém, segundo o relato, não é algo que eu possa comprovar, as pessoas davam a ele o que ele precisava usar. Quando ele ficou em abstinência, ele se suicidou. Né? Porque não fazia um acompanhamento frequente, pelo menos não comigo, vinha a cada 15 dias, às vezes um mês, às vezes 2 meses, porque era em outro estado, né? Mas esperava-se que lá tivesse esse tratamento. Mas não, a pessoa veio a se suicidar. O que aconteceu? Ele passou a não ter mais autonomia sobre a vida prática, né? Em psicanálise, psicologia, a gente usa muito esse termo, vida prática. O que é vida prática? É tudo que eu falo. É social, é pedagógico, é profissional, todo. Se eu perco autonomia sobre a minha vida, acabou, né? Eu perco o interesse, eu entro de novo na pulsão, né? Que a gente fala lá na pulsão de morte. Eu vou vivendo sem esperança. De morte. Né? Vou vivendo sem motivos, vamos dizer assim. E a pessoa não, na sua fuga emocional, ela comete, né? Não só a ideação. Em dado momento você tem a ideação. E chega um momento que você comete o suicídio. Isso, chega ali o momento da destruição, né? Vamos dizer assim, né? A Organização Mundial de Saúde, né? Numa pesquisa, identificou que existe em torno de 20 milhões de pessoas com esquizofrenia. Isso diagnosticado. Sim. Diagnosticado. Imagina os sem diagnóstico, né? É um número muito grande. Diagnósticos errados também. Exatamente. Anderson, tá, isso aqui nós já falamos, né? Que se há a questão da diferença da idade do surgimento da neurose entre homens e mulheres, né? Já ficou bem claro essa questão aí. Você já até começou a falar e nós vamos nessa questão aqui agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a esquizofrenia acontece em cerca de 20 milhões de pessoas em escala mundial. Sim. Existe uma idade, né, que nós já falamos também, para essa neurose aparecer? Então, na verdade, essas neuroses elas podem começar a aparecer em diversos momentos. Acontece que não são dado importância sobre isso. Muitas pessoas não dão importância. Os pais acham que é coisa da cabeça, é a idade. Mas desde cedo você pode ter, sim, essas neuroses. Né? Mas fica muito mais evidente quando você começa a ter uma maturidade emocional, psicológica, né? Ou seja, subtende que na adolescência, período de 20, 25 anos, começa a ter mais e mais neuroses, né? A pessoa começa a ficar numa escala pior. Só que aí você entende, a pessoa já tinha essas condições, né? Já dava esses sinais.
o tratamento já fica mais Isso. difícil. O tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Porque outra questão, assim, é a não aceitação. Sim. Você falar para uma pessoa que ela tem ansiedade e você falar para uma pessoa que ela tem esquizofrenia, se a pessoa não entende, se ela é leiga, ela vai pensar que sou o quê? Sou maluco, vou morrer, vou cometer alguma coisa contra alguém, né? O que eu vou fazer da vida agora? Ela doido. sentencia a própria morte, né? Vamos dizer assim, em alguns casos, né? Lógico, não são todos. Exatamente, né? O Nicodemos, né, estava comentando aqui, o suicídio é uma forma de se livrar do problema, né? É igual o Anderson aí citou várias vezes, né? É uma fuga, né, da realidade, né? Sim, sim. Se livrar da dor, na né? verdade, não é uma forma de se livrar do problema, é uma fuga, né? E a gente, quando fala em suicídio, a gente não está falando em esquizofrenia, a gente está falando em qualquer situação. Você vê que pessoas que passam por situações financeiras e acabam se suicidando, né? A esquizofrenia ainda entende-se que ela não tem mais, como nós falamos, né? Não tem mais empatia, não tem mais controle das suas emoções, dos seus pensamentos. Então ela simplesmente vai lá e faz, não é porque ela está fugindo, né? Se ela ouve voz, ela entende que alguém mandou ela fazer, ela precisa seguir aquelas ordens. Mas em outras condições, não é uma fuga, não é, né, resolução, é uma fuga, é falta de enfrentamento. Porque muitas pessoas não entendem que a pessoa que está na condição, seja qual for, sozinha, ela não consegue. Ela não consegue, ela precisa de alguém que diga que já entende, que vai ajudar. E muitas pessoas se cansam, às vezes familiares se cansam. A gente entende porque é difícil, dependendo do caso. Mas imagina se nós formos desistir das pessoas. Como é que fica isso? Exatamente. Né? Então não é solução, né? Suicidar-se. Nós temos uma questão aqui muito interessante. A esquizofrenia relaciona-se às dificuldades de a pessoa encontrar recursos internos, olha aí, recursos internos, para dominar a pulsão de morte, desde as fases iniciais do processo de desenvolvimentos emocionais. O que quer dizer isso? Novamente, a gente volta para a teoria de Freud, né? Quando você fala recursos internos, você quer dizer estabilidade emocional, né? Eu preciso de estabilidade emocional para pegar uma condução lotada para ir para o meu trabalho. Só que aí são condições emocionais que faz parte do cotidiano de uma pessoa, né? Eu preciso de condição emocional para lidar com uma perda de um emprego, se eu tenho uma família para sustentar, né? E de onde vem buscar essa condição emocional? Vem do externo, vem do outro? Não, vem de mim, né? Vem de dentro de mim. O mundo está sempre difícil para algumas pessoas, porque ao invés dela colocar o que está dentro dela para fora, ela pega o que está fora e coloca dentro dela. E coloca para dentro. Não é? Deveria ser o contrário. Se ela colocasse o que tem dentro dela para fora, tudo seria muito mais fácil. Então, buscar esse equilíbrio dentro de si fica difícil nessa condição. E aí você perde o interesse pela vida, você perde interesse pelas coisas que antes eram prazerosas, como sair, se divertir, ficar entre amigos, ficar, né, com a família. E aí Freud nomeou essa situação, essa condição, como uma pulsão de morte. Eu faço tudo, mas por fazer, né? Como se eu tivesse que fazer. Se eu não tenho coragem de me suicidar, né? Não vou... Eu tenho até o pensamento assim, queria que Deus me levasse, mas eu não tenho coragem de fazer. Então, tudo que eu faço, na verdade, é sem um interesse, um propósito de viver. E isso é a pulsão de morte, né? Você não consegue mais buscar dentro de você o que chamam de força para viver. Mas, na verdade, seria a sanidade, né? Seria simplesmente a sanidade, o equilíbrio de todas as emoções. É importante que nós sentimos raiva, que nós sintamos tristeza, decepção, alegria, felicidade, porque a vida é feita de um equilíbrio de sentimentos. E aí você vai descobrir quais daqueles sentimentos que você teve que te faz mal, né? E tentar tirar ele da sua vida. Hein, Anderson, é para as pessoas que estão nos assistindo, né, os que vão assistir depois, né, levar esse conhecimento a essas pessoas.
e que elas possam estar ajudando outras pessoas. Quais os conselhos nós podemos dar para essas pessoas que já não estão tendo mais condição de buscar esses recursos internos para lidar com as situações aí de que leva às vezes a pessoa ao suicídio, leva a pessoa ao desespero, à angústia, né? O primeiro caminho elas têm que tomar. O primeiro fato é se há um desconhecimento, né? Se a pessoa mais próxima, o parente mais próximo, se são pessoas leigas, é entender que alguma coisa de errado há ali, na ação, no comportamento, no pensamento daquela pessoa, porque você consegue identificar, né, dentro desses sintomas que nós abordamos aqui. Então, é aceitar, é compreender e buscar ajuda profissional, passar por um psiquiatra. A primeira coisa é passar por um psiquiatra, porque é ele, né, quem vai receitar, né, sugerir os medicamentos necessários. E muito provavelmente, 99,99% de possibilidade de certeza que o psiquiatra vai indicar terapia. Sim. Só que tem que haver uma insistência, porque você imagina, se eu não tenho mais controle sobre as minhas emoções, dependendo do grau, eu vou para a terapia hoje, mas amanhã não vou. Eu falei alguma coisa hoje, semana que vem não sei mais o que eu falei. Então, cabe a quem está próximo continuar nesse caminho, né? De levar a pessoa para a terapia, para as consultas, fazer o uso regular das medicações. Isso é importante. Isso dá para dar uma equilibrada na situação da pessoa, dependendo do grau, né, do tipo de esquizofrenia que ela tiver. Então, esse é o caminho. Né? Aceitação, procurar psiquiatra, fazer terapia, usar os medicamentos, ter uma alimentação regrada, horário de sono, isso tudo é importante. Exatamente. Né? O Nicodemos está falando aqui, né? Realmente vocês são fantásticos, gostaria de conhecer vocês pessoalmente. Vocês são ótimos. Obrigado, Nicodemos. Então, Anderson, igual você já citou aí, né? Alguns casos, né? Uma pessoa perdeu o emprego, outra pessoa, de repente, lá perdeu o casamento, a questão financeira, né? Que tem até um patamar de idade, né? Sim. Que as pessoas quebram a empresa, né? E acaba enfrentando as situações aí de não conseguir encontrar esses recursos internos, né, para lidar com as situações. Né? Então, na verdade, esses problemas eles não vêm só de uma classe social mais menos privilegiada, vamos dizer assim, né, mas também com as classes sociais mais privilegiadas, né? Você vê que por mais que os sintomas apareçam em determinada idade, a pessoa já pode nascer com essa condição. Então, não tem faixa etária, não tem cor, né? Não tem etnia, não tem classe social. Qualquer pessoa pode estar propensa a essa condição. Né? E pessoas que fazem uso, né, principalmente, né, de álcool, substância, como eu falei, né, de acordo com cada substância, a probabilidade de quantas vezes aumenta, qualquer pessoa pode ter. Né? Falando um pouco dos sintomas, né, nós falamos da perda do contato com a realidade, que já é um caso mais severo, onde a pessoa tem psicose, alucinações, que é comum ouvir vozes. Né? Elas têm falsas convicções. Né? Ela afirma que a pessoa falou isso dela, ou que viu aquilo, né? O que a gente chama de delírios. Ela tem os pensamentos e os comportamentos anômalos, né? Ou seja, fora dos padrões. Mas também tem outra coisa. Desde criança, a pessoa já tem, ou pode ter, né, no caso, uma dificuldade de aprendizado. Aí, olha só, uma criança que tem dificuldade de aprendizado, de foco, de atenção, é levado num psicólogo, psicopedagogo, neuro, né, de repente, e diz que a criança pode não ter nada, ou diz assim, ela tem um transtorno de espectro autista, né, que são condições de espectro autista, mas essa criança está propensa à esquizofrenia, porque um autista pode ter esquizofrenia. Um TDAH pode ter esquizofrenia, né? Sim. Porque a pode ter. Então, assim, o diagnóstico correto é importante, né? Se atentar aos sintomas é importante.
não reagir diante de situações felizes ou tristes, né? A apatia é um sintoma. Então, assim, tem que ser visto, observado e levado em consideração qualquer sintoma. Exatamente. E você falando dessa questão aí do aprendizado, né? E os casos que eu tenho visto, realmente, essas pessoas têm dificuldade mesmo de aprendizagem, né? Nas atividades escolares, vamos dizer assim. Né? A grande parte dela são propensos a não aprender, né? Sim, exatamente. Os dois hemisférios do nosso cérebro, né? Um lado esquerdo, o lado direito. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo, o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. E cada lado também é responsável por uma situação pedagógica, vamos dizer assim. Um é pelo raciocínio, né? Por contas, outro é pela memorização, outro é pela escrita. Se um dos dois não tem um funcionamento, é lógico que você vai ter um déficit. É lógico que a pessoa vai ter um déficit, né? E aí tem que observar exatamente o que é. Quando a pessoa ela é diagnosticada, por exemplo, sei lá, com uma depressão, com uma ansiedade, ela toma... Tem diversos, né? Ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, mas, por exemplo, a quetiapina, a risperidona, ela é uma, mas também são medicamentos que são usados para esquizofrenia. Por que diz que o abuso de ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo pode causar a esquizofrenia? Porque se eu tenho ansiedade, depressão e faço uso irresponsável dessas substâncias, ela pode me levar a desenvolver essa doença. Exatamente. E a gente vê hoje, pelo menos eu sei que existem, né, farmácias que vendem remédios controlados sem receita. E a pessoa usa para poder se acalmar. Está com uma crise, alguém falou que é bom, que funciona, eu vou lá e compro. Não sabe a falta de conhecimento, né? Sim. Exatamente. Sim. Fora esse... Pode falar. Tem uma questão aqui que fala assim para a compreensão da esquizofrenia no contexto da psicanálise, o autor, são vários autores, né, que propõem que considere inicialmente uma ação da pulsão de morte, que determina o extremo distanciamento ou a ruptura do contato da pessoa consigo própria, bem como a subtração a toda forma de vínculo. Sim. A pessoa ela não cria mais vínculo com o outro, nem social, nem familiar e nem com ela mesma. A primeira ruptura que existe é com ela mesma. Ela passa a não se importar mais com ela, mas não é um querer, né? Eu não faço isso porque eu quero, eu faço isso porque eu não tenho controle, eu não percebo, eu não entendo que eu estou agindo dessa forma, né? Então, se eu não tenho mais essa conciliação comigo mesmo, eu também não vou ter com o outro. Cada vez mais eu vou rompendo socialmente, culturalmente, com as pessoas, profissionalmente, ou seja, minha vida ela vai se acabando em vida, né? Não de morte, é em vida. Até que então eu perca todo o meu contato com as outras pessoas, com a sociedade em geral, né? Incluindo família. Como nós falamos, não tem cura, né? Mas tem tratamento para o controle, quando se descobre. Como nós falamos, tem a risperidona, tem quetiapina, tem injeções de longa duração. No exterior, por exemplo, já tem injeção que a pessoa só precisa tomar de 90 em 90 dias. Sim. Né? Ou seja, existem recursos. Uma pessoa ela pode conviver com a esquizofrenia até uma morte no estado natural, de uma outra situação qualquer, desde que seja entendido, né, diagnosticado e tratado o que ela tem. Exatamente. O CID da esquizofrenia, né, na psiquiatria é o CID-10-F20, mas a partir daí vem aquelas subdivisões que nós falamos, né? Esquizofrenia paranoide, aí é o CID-20.1 e assim vai. Se a pessoa procurar no DSM-5, que é o mais atualizado, né, que é diagnóstico de transtornos mentais, lá tem tudo, sintomas, causas,
medicamento, tudo que você precisa saber para poder lidar com isso, né? Existem ações comunitárias, terapias em grupos, principalmente para a família, saber como lidar, né? Como deixar menos pesado a situação Isso é de muito ter importante. essa condição, né? A participação da família é imprescindível, né? Em qualquer situação de uma outra pessoa, seja em estado de ansiedade, seja em estado de depressão, em pânico, qual for a situação. O apoio familiar é importante. A Irani, né? Muito importante a participação. Tá falando assim, e quem toma remédio para dormir faz mal? Depende do remédio, né? Se o médico me receita um remédio, pelo menos foi alguém que conhece, que me indicou. E mesmo assim não significa que esse medicamento ele vai ser efetivo para você, né? Vamos dizer que tudo são testes. Eu vou no hospital, no médico, né? Eu digo os meus sintomas, ele vai me sugerir um remédio. Eu posso ter a sorte, né? Vamos dizer assim, daquele remédio resolver as minhas questões, pode ter a situação de não resolver as minhas questões e pode talvez também piorar, né? Não é porque o médico escreveu errado, né? Um remédio ele tem infinitas composições. Ele não vai agir apenas numa situação, ele vai agir em diversos distúrbios, né, da pessoa, biológica. Então, dependendo do remédio, sim, pode fazer mal. E, na verdade, né, o Anderson, quando a pessoa chega nessa condição, né, tá até conversando com um vizinho meu aqui agora há pouco, né, que também fala que não se dorme 2, 3 horas por noite, é muito, inclusive ele trabalha muito, trabalha o dia inteiro, né, e para as pessoas que vivem nessa condição, na verdade, é um alerta, né, uma luz que está acendendo aí já, né, para buscar ajuda. Como nós falamos antes, né, no caso da esquizofrenia, a medicação, a terapia, a alimentação, o sono é importante, mas fora a esquizofrenia, para qualquer outra condição também. Se a pessoa começa a ter insônia, ou seja, ela tem dificuldade de pegar no sono, se a pessoa tem terror noturno, ou seja, ela dorme, mas ela fica acordando durante a noite, se a pessoa tem síndrome do pensamento acelerado, a todo tempo que ela desperta na madrugada, ela está pensando em alguma coisa que ela tem que fazer, ou que tem que resolver, isso daí já é um estado de ansiedade. Se o meu cérebro ele não funciona de forma saudável, ele pode me levar a qualquer condição patológica. Aí eu vou lá no médico, eu digo para o médico que eu estou muito ansioso, que eu não estou dormindo, ele me passa um diazepam. E aí o diazepam funcionou, eu começo a tomar, mas o diazepam também aumenta a possibilidade de uma pessoa ter esquizofrenia. Então, olha só como é que funciona. Né? Qualquer ansiolítico, qualquer remédio, né, controlado, usado com irresponsabilidade, pode te levar a outras condições patológicas. Exatamente. Então, realmente, a pessoa tem que... Na verdade, o importante é o acompanhamento, né? Já buscar esses recursos, né? A terapia, né? Buscar o autoconhecimento, né? Na verdade, é o melhor caminho que a pessoa... deve seguir, né? Sim, porque o que acontece? Eu tenho alguns casos de esquizofrenia no meu consultório, desde adolescente até pessoas idosas. Eu não vou falar para não expor, né, essas pessoas, mas tem condições desde possibilidade genética como abuso de substâncias e que a pessoa simplesmente chegou a uma situação onde ela não reconhece ninguém. Ninguém. A pessoa virou uma criança, se deixar foge, se deixar não tomar conta, coloca fogo na casa porque acende alguma coisa no fogão e deixa, para você ter entendimento de qual é o grau de risco, né? Como é que funciona a terapia? A gente faz diversas atividades para que a pessoa consiga manter ali a sua consciência. Exatamente. Né? Quanto mais você perde a consciência, né, deixa com que a consciência fique menos fluida, o inconsciente vai tomando conta, ou seja, inconsciente são todas aquelas pulsões, aqueles desejos reprimidos, né?
aquelas situações não conquistadas, os desejos deixados para trás, enfim, você some, né? Somente some. Então a gente faz com que a pessoa escreva, com que a pessoa desenhe a família, desenhe a casa, escreve o seu nome, não importa. Nós temos que estar trabalhando o tempo todo a mente da pessoa. Né? Exatamente. Na verdade, ela não retroceda. Nós estamos expostos, né, todos os dias a muitas informações negativas, né, coisas que levam a situações de angústia, de tristeza, né, e na verdade a terapia ela é uma limpeza, né, que vai fazendo aí na mente de cada um de nós, né. A terapia ela tem 2 momentos, né. De início, você pode sair do consultório muito leve, muito tranquilo, muito feliz, porque você desabafou, vamos dizer assim. Mas no decorrer dos dias, você pode ter uma crise tão grande que você pensa assim, não volto mais para a terapia. Eu saí de lá, fiquei pior. Mas é claro que você ficou pior, porque você mexeu em coisas que estavam guardadas dentro de você. E a gente não cura uma ferida se a gente não limpar, se a gente não lavar, se a gente não esfregar. É preciso mexer, né? Mas aí depois vem o acesso ao inconsciente, porque para nós psicanalistas, pelo menos, né, as nossas abordagens, o que a gente quer é o que está inacessível, o que você não dá conta, o que você não faz ideia de que uma ação sua seja consequência de alguma outra coisa, né? Todas as abordagens são importantes, a psicologia, né, que trabalha com a gestalt terapia, o TCC, né, a humanista, mas para a psicanálise a gente está atrás não do sintoma, a gente está atrás da raiz que te levou aquilo. E com certeza nós não sabemos, porque se nós soubéssemos, nós não passaríamos por nada disso. Então a terapia é exatamente. Muito importante. Realmente. Anderson, nós estamos chegando no final aqui, né? Realmente foi muito bacana, prazeroso, né? Tratar desse assunto. Eu fico muito entusiasmado, né? Quando acho assim, uma pessoa igual você, Anderson, que realmente também é apaixonado aí pela psicanálise, né? É apaixonado por discutir sobre a subjetividade humana. E fala um pouquinho aí, Anderson, dos seus livros, né? Para nós, para as pessoas que estão aqui nos conhecendo. Olha, Cid, para você ter ideia, eu sou tão apaixonado não só pelo que eu faço, mas pela vontade de ajudar o próximo, que cada caso que eu pego, se eu tiver uma dúvida, eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou fazer conexão, sabe, com a fala, com a família, que eu sempre chamo familiar, chamo outras pessoas para coletar informação, né? E eu não paro de estudar. Para você ter uma ideia, já são 9 pós-graduações na área mental, fora o mestrado, doutorado, que é algo realmente que eu gosto. O primeiro livro, acho que eu apresentei na outra vez, né? Isso, apresentou. Isso. Autocura pela psicanálise, uma trajetória diária para viver bem. Autocura, porque não somos nós psicanalistas que curamos. A pessoa própria se cura quando ela tem acesso às informações dela, né? Então, nesse primeiro livro, eu trago situações de ansiedade, de depressão, de síndrome de pânico, todos de pacientes reais que pediram, né, para que seus casos fossem compartilhados, respeitando, lógico, né, a imagem de cada um, o nome, tudo dentro de uma ética, né? Mas compartilhando todas essas histórias, inclusive uma parte da minha vida. O segundo eu chamo de superação, porque eu trago aqui crises conjugais, eu trago situações onde a pessoa fez terapia, por exemplo, por 40 anos, toda semana, e ao final, quando nós fomos tratar, a condição da pessoa era de um transtorno do espectro autista. Então, eu compartilho isso. Eu trago a situação da minha irmã, do coma, de uma doença psicossomática, e atividade para que a própria pessoa faça. Cada caso que eu conto, eu compartilho quais foram as técnicas que eu utilizei, quais foram a atividade, e eu peço para o leitor também fazer. Né? Compra um caderno, faça isso, escreva, e com certeza a pessoa tem respostas positivas, né? Se encontra. É bastante prático, didático, qualquer pessoa consegue entender as informações aqui. Realmente é de uma
transformação, de um conhecimento fantástico, né, Anderson? Sim. Inclusive, quando se trata desses exercícios aí, né, realmente é um complemento, né, que realmente sempre traz muitos resultados fantásticos, né? Sim. Então, você está de parabéns, né, por compartilhar, por ter esse ideal, né, de trazer essa ferramenta aí, né, para ajudar realmente as pessoas que estão precisando, né? Eu acho que é disso que o mundo precisa, né? De pessoas realmente dispostas a ajudar o outro, independente do retorno financeiro. Eu gosto do que eu faço. Se me chamar para ir dar palestra, igreja, para dependente químico, para o que for, eu estou sempre lá. Eu atendo pessoas no meu consultório gratuitamente. Eu formo outros psicanalistas. Então, a cada turma que eu abro, tem 20, 30 pessoas beneficiadas, porque elas são atendidas pelos alunos supervisionados por mim. Então, eu sempre tenho a ideia de tentar ajudar o próximo. Isso é muito importante, né? Exatamente, isso é fantástico. E a psicanálise sempre traz, né, esse leque aí, né, essa preocupação, né, com o social, né? Isso eu acho muito bonito, né, dentro da psicanálise. É verdade. Todo mundo pode praticar um pouquinho disso, né? Exatamente. É isso aí. E as formações, Anderson? As formações. As minhas formações das pós? Não, digo as formações que você vai abrir para os próximos dias, ou que as turmas que estão abertas. Sim, eu tô com a quinta turma de psicanálise presencial aberta, que começa agora em setembro, né? Eu tô com uma turma de psicanálise avançada, para quem já fez a psicanálise, agora está fazendo psicanálise avançada. Essa turma já fechou, ela inicia agora, segunda-feira, e provavelmente tem uma outra turma presencial para novembro, né? Eu só abro vaga para, no máximo, 10 alunos, porque eu gosto de dar atenção. Como o meu espaço, o consultório, ele é amplo, tem algumas salas, né? Então, eu divido para os terapeutas, alunos, né? Terapeutas atenderem os pacientes. É uma consulta igual a particular. Você vai se sentir do mesmo jeito. Você vai ter todo o seu diálogo ali respeitado, preservado, sua privacidade de conversar sozinho com o terapeuta. Quando eu entro na sala, eu bato a porta, eu digo, vou ficar um pouquinho para observar, para ajudar, deixo o pessoal à vontade, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente sabe que existem muitos cursos de psicanálise que são online. Então, é diferente de você estar ali realmente fazendo aquela prática, né? A gente debate bastante filmes, né? Sempre peço um filme e a gente debate em sala. Eu acho muito eficaz isso. Acho bastante eficaz. Exatamente. Esse trabalhar. E é isso. Muito bom, né? E, inclusive, esse método, né, eu uso muito ele também, né, trabalhar com as turmas pequenas, né, até 10, o máximo 10 alunos, né, isso é muito proveitoso, né? Muito proveitoso. Sim. A aula tem um tempo de duração e se deixar o pessoal não vai embora. Exatamente. Eu fico feliz, fico cansado, mas fico feliz. Significa que o pessoal está gostando, né? Eu passo bastante informação. Hoje, por exemplo, eu já mandei material para o pessoal usar na psicanálise avançada. Então, eu crio muitas perguntas. Eu tenho atividades minhas mesmas que eu crio para usar com meus pacientes, né? Assim que a psicanálise, né, ela começou a ter um progresso, sempre foi dito, né, nas linhas filosóficas lá, que nós não podemos invadir outras áreas, né? Agir como um psicólogo. Exatamente. Mas nós Sim. somos chamados a criar nossas próprias técnicas, né? Exatamente. Outras, compartilhar, ou seja, evoluir, né? Evoluir. Eu não sigo uma linha. Algumas pessoas perguntam, que linha você segue? Que abordagem você segue? E a minha verdade é que não existe uma abordagem, porque cada paciente ele vai necessitar de uma coisa diferente. Se eu estudei Freud, se eu estudei Jung, se eu estudei Lacan, né? Se eu estudei tudo,
eu vou trabalhar aquilo que o meu paciente precisa, não precisa E necessariamente... isso, ter uma visão ampla aí, poder realmente servir, né, servir o paciente do jeito que ele precisa, né? Isso aí. É fantástico. É o holístico, né? É a terapia holística, é o ser como um exatamente. todo. O ser como um todo. E é isso. Sidney, também foi um prazer fazer mais essa live com você. É sempre bom que nós possamos fazer outras, né? Vamos fazer outras, né? Com certeza. Né? Tem muitos assuntos aí que a gente precisa compartilhar, levar, compartilhar, né? Exatamente. E sempre que precisar, eu estou aqui às ordens. Obrigado, Anderson, por ter aceitado o convite, né? Foi um prazer imenso de nós debatermos, discutirmos esse assunto aqui de grande valia, né? Creio que as pessoas que estão aqui realmente gostaram, e foi um momento assim de muita informação, né? Anderson, está de parabéns, né, pelo conhecimento aí que realmente você construiu aí ao longo desse tempo, né? Realmente vai ajudar, né, milhares e milhares de pessoas aí ao redor do mundo, né? Com certeza que a psicanálise, ela realmente é uma ferramenta fantástica de mudar a vida das pessoas, né? As pessoas precisam conhecer mais, né? Por isso nós precisamos ter mais momentos como esse, né? Para realmente que as pessoas venham conhecer essa ferramenta tão poderosa, né? Que é a psicanálise, né? É verdade. Eu posso até sugerir que a gente faça uma live só para falar sobre psicanálise. Exatamente. Como funciona, né? Para as pessoas... quem pode fazer, quem consegue ser beneficiado, né? Eu acho que renderia bons diálogos aqui, né? Boas informações, desmistificar um pouco, né? O que algumas pessoas têm como ideia, outros que nem sabem, na verdade, né? O que é nem sabe, né, o que é psicanálise. Verdade, exatamente. E dentro desse assunto a gente pode abordar diversas patologias. Então, fica aí a dica para qualquer hora a gente fazer. Isso, vamos fazer sim. Né? Inclusive, muitas pessoas confundem, né? Não sabem, né, a diferença aí da psicologia para psicanálise, da psicanálise para psiquiatria, né? As pessoas, né, acabam aí se embaraçando todo aí, não sabem o que é, né? O que cada uma dessas abordagens fazem, né? Sim. Eu acho que eu começo pelo básico, né? Quando eu vou explicar alguém sobre psicologia, psicanálise, eu começo pelo básico, né? Que logia significa estudo, né? Então, sim, psicologia é o estudo da psique, da mente, né? Psicanálise é a análise da mente, ou seja, como sua mente está hoje. O que está acontecendo hoje com você, né? Só que a psicanálise não trabalha só hoje. A gente vai resgatar a sua vida. Em dado momento, discretamente, eu vou perguntar como foi sua infância, como eram suas relações, né? Ou seja, eu vou trazer várias informações. Eu vou fazer com que a pessoa volte a vida dela toda, né? Para a gente, de repente, chegar aos gatilhos. E a gente nunca afirma o que ela mostra, né? Eu geralmente pergunto, você acha que isso que você está me dizendo pode ser isso, isso, isso? Ou seja, é ela mesma que vai se responder, né? O papel da psicanálise é esse. Fazer com que eu me questione, me pergunte, me entenda, né? E assim eu me compreenda. Ou seja, eu vou me esvaziando de informações e mudando, né, o processamento do meu cérebro, meu HD, né, aqui, né? Exatamente, né? A Irani está falando, foi muito produtivo, obrigado, Irani. A Ana está dizendo, queremos lives semanais, né? Exatamente, mas nós vamos fazer mais lives, sim, o Anderson juntamente comigo aqui, vamos fazer mais lives, né, para trazer aí informações para beneficiar todos, né? Então, mais uma vez, obrigado, Anderson, pela presença. Realmente, a primeira live que nós fizemos foi realmente fantástica, e essa aqui também realmente foi fantástica, né? Muita informação, né? E realmente um conteúdo muito produtivo. Obrigado, eu que agradeço. Gratidão. Pelo convite, tá? Você também sabe que você tem muitas informações. Qualquer hora a gente vai trocar os papéis. Qualquer hora vai ser você que vai passar as informações para a gente. Vamos sim, uma troca, com certeza. Né? Agradecer a participação de todo mundo, o pessoal que fez pergunta. Talvez nós não conseguimos responder, né, a todos, mas a gente agradece a participação, né? É sempre bom, né? Informação nunca é demais. E saúde é tudo, né? Exatamente. Tá bom, Sidney? Obrigado a todos. Obrigado. Né? Excelente noite para você, tá? Para sua família e para todos.
Obrigado, Anderson, para você também aí, sucesso aí nas formações, né, nos livros, né? Obrigado, Anderson. Gratidão. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Cid. Até mais. Até mais.